Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Nathan José, sou médico oftalmologista e seja aí muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui a gente sempre troca ideias sobre o dia a dia de um consultório médico, né? Um pouco sobre a empresa que é, uma pequena empresa que é um consultório médico, um pouco sobre negócios, um pouco sobre carreira médica, mas esse vai ser um vídeo um pouquinho diferente. Eu acho que esse é o nosso primeiro FAQ aí, a perguntas e respostas, as perguntas mais frequentes que eu recebo. E aí eu gostaria de responder duas delas. Na verdade, eu já estou devendo essas respostas há um tempinho, mas é que aconteceu alguma coisinha na minha vida pessoal aí que está tomando um pouquinho do meu tempo. É uma coisa ótima, né? Mas está tomando um bocadinho do meu tempo. Mas enfim, chegou a hora de eu responder e poder editar esse vídeo direitinho, né? A primeira pergunta foi da Gabriela. Ela perguntou se na formação de oftalmologia, quando você vai fazer residência de oftalmologia, a diferença entre fazer residência ou especialização em um hospital público e um hospital privado. E aí ela colocou mais lá na pergunta dela lá, que muito mais pensando em colocação no mercado de trabalho do que em pegar a mão. E essa é uma pergunta muito interessante, né? E aí eu acho que seria bem interessante responder aqui, não só para poder atingir mais pessoas e não só responder lá no comentário dela, que ia ficar só para ela lá e para quem lesse, né? Mas também para a gente poder desenvolver um pouquinho. É muito melhor quando a gente pode conversar e falar um pouco mais do que meramente escrever aí 5 ou 6 linhas. Mas, cara, curioso que quando eu passei para anestesiologia, né? Eu passei num hospital público lá em São Paulo, isso em 2010, eu acho. E eu passei no hospital privado, um hospital muito famoso lá, é o Sírio-Libanês, né? Enfim, e aí na verdade eu passei da primeira para a segunda etapa, tinha uma terceira etapa que era a entrevista, lá na Universidade Federal de São Paulo, na Escola Paulista de Medicina. Se não me engano eu fiquei em 20º lá, e aí eram 12 pessoas que passavam, só que os 20 primeiros passaram na USP, foi todo mundo para a USP. E aí eu mesmo não tendo feito a segunda fase, né, eu não tendo ido lá para a prova prática, eles me chamaram, porque eu acho que era o 21º, alguma coisa assim. E todo mundo me falou, cara, se você for lá para o Sírio-Libanês, cara, o que você vai fazer no Sírio-Libanês? Quem é que você acha que você vai fazer o procedimento? Você vai fazer hack em quem? Depois eu descobri que basicamente você não vai trabalhar no Sírio-Libanês, você não vai fazer residência no Sírio-Libanês, mas tem uma rede muito grande de outros hospitais. Mas de maneira geral, o exemplo que eu quero falar, né, é que para pegar mão, às vezes é muito melhor você estar num hospital público, né? Isso pensando em cirurgia geral, isso pensando em anestesiologia, dependendo do hospital, né? Se ele tem SUS, ele tem um fluxo muito maior. Ao passo que se você está numa instituição privada, você vai encontrar tudo redondinho lá para você poder trabalhar, as condições de trabalho são melhores, mas provavelmente você vai fazer menos procedimentos e talvez, dependendo da instituição, você tenha um pouquinho mais de dificuldade de entrar no mercado de trabalho. Na oftalmologia, cara, isso é bem diferente. Na oftalmologia, em geral, claro que tem exceção, mas é muito melhor você estar numa instituição privada. Por quê? Porque a oftalmologia é muito cara, ela depende de muita coisa de alto custo, né? Então, se você for para um hospital privado, e aí eu tenho essa experiência, né? Eu era uma residência SUS, mas em um hospital privado. Cara, tem muita gente que tem interesse daquele negócio dar certo, então lá não vai faltar equipamento, lá não vai faltar lente para cirurgia de catarata, não vai faltar insumo, equipamento é equipamento bom, circulante de sala vai ter toda hora lá, então você não vai ter um tanto de dor de cabeça que o pessoal do público às vezes tem. Minha esposa fez lá na Federal de Pernambuco e eu via como era difícil para ela às vezes ter que ela mesma ligar para o paciente para poder marcar, olha, tem amanhã cirurgia, olha, lembra de levar os exames lá, e às vezes ter que cancelar por conta de coisas que não são do trabalho do residente em si. E para a questão de mercado de trabalho, cara, eu diria que é ligeiramente melhor também você estar numa instituição privada. Sabe por quê? Porque às vezes, se você já está lá dentro de um hospital que de repente ele absorve a mão de obra que forma, é muito mais comum você continuar a trabalhar e ser remunerado por isso quando você está numa instituição privada do que quando você está numa instituição pública. Para você continuar na tua residência, no lugar onde você saiu, ou você vira voluntário quando você está no serviço público, ou você vai ter que prestar concurso lá para poder virar professor ou entrar na EBSER para poder trabalhar no hospital onde você se formou. Do privado, não.
não é só competência. É claro que a maioria das vezes são empresas familiares e os laços familiares eles estão em primeiro lugar na grande maioria dos hospitais. E, enfim, não tem nada de errado com isso. Eu penso que também, se eu tivesse um grande hospital, acho que eu ia pensar muito em colocar meu filho nesse caminho, né? Como eu não tenho, não é bem o caso, né? Mas se eu tivesse um hospital grande, eu ia pensar muito nos meus filhos em si. E aí, tudo bem, eu entendo que não tem nada de errado com isso, mas se você está no privado e você tem um bom relacionamento lá com os teus staffs, com os teus chefes, se você agrega algum valor para aquele hospital, então não necessariamente da parte técnica, teórica, mas se você agrega algum valor ali, existe sim uma grande oportunidade que você seja absorvido lá no próprio lugar onde você terminou residência, né? Então, no caso da oftalmologia, guardado aí algumas exceções, eu penso que para entrar no mercado de trabalho e para pegar mão também, o melhor é você estar no hospital privado. Lá no hospital privado você vai ter mais volume, que tudo mais organizado, né? Enfim, ela depende muito de tecnologia, de coisa cara e se não tiver um interesse privado, é muito difícil que você vá conseguir enfileirar aí 10, 30, 40 cirurgias de catarata, né? Enfim, pode acontecer em algumas instituições totalmente públicas, mas não é muito comum. É mais comum que ocorra em fundações que tem uma administração tanto mista. Tá certo? Outra pergunta que me fizeram aqui foi o Diogo que perguntou sobre quais seriam ali as diferenças entre você fazer a especialização do CBO, você não entrar na residência pelo MEC mesmo, e você fazer a especialização pelo CBO. E aqui cabe aí um parêntese, né? Porque tem muita gente que nem sabe que isso existe, né? Então, para você virar oftalmologista hoje, você tem dois caminhos, né? Ou você faz a residência, ou você faz uma prova, e essa prova geralmente elas são organizadas pelo próprio hospital, né? Então você tem alguns hospitais privados que eles dispõem de algumas vagas que são chanceladas, ali são oferecidas pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia, e no final dos 3 anos de residência eles rodam e trabalham junto lá com o pessoal que entra na residência. Na grande maioria dos centros formadores, como era no meu, é completamente igual a carga horária, né? Eu fui residente pelo MEC e no final fiz a prova do CBO e hoje eu tenho meu título de especialista pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia e tenho também meu título de especialista pelo MEC. Mas quem entrou pela prova do CBO fez a residência igualzinha a minha, a mesma carga horária, mesmo volume de cirurgia, mesmo volume de ambulatório, mesma escala. E uma das coisas que ele me perguntou como é que era a carga horária. Olha, é extremamente suave. Se você comparar aí com as outras residências, residência de oftalmologia, eu digo sempre que se você sair mais do que 6 horas da noite da tua residência, claro, guardada e algumas exceções, tem alguns serviços que são 24 horas, tem urgências, tudo bem, acho que você ganha um certo traquejo, uma certa mão com isso, embora que minha visão é que muito mais de 2, 3 meses depois que você está lá tocando serviço no PS, você vai estar tocando com o serviço mesmo e aprendendo só conjuntivite, vai estar tratando conjuntivite, não vai ter mais muito que aprender e vai acabar passar aí 3 anos só tocando serviço para aprender uma coisa que é muito ínfima. Essa é a minha visão, né? Não necessariamente é a verdade absoluta, né? Mas é daqui onde eu me encontro e da minha caminhada até aqui como eu vejo a formação e acho legal que você ter uma experiência de urgência, né? Eu tive uma vivência aí durante um bom tempo, mas sinceramente eu acho que muito mais do que 2, 3 meses ali em PS de oftalmologia, cara, você vai deixar de estar fazendo outra coisa mais útil, né? Nem que essa outra coisa mais útil seja estar ganhando dinheiro fora, dando plantão fora da tua residência, porque no final você vai ter que comprar os equipamentos para poder montar o seu consultório, né? Então, a carga horária ela é muito suave. Em geral, se você sair depois de 6 horas da noite, alguma coisa deu muito errado no teu dia. Com exceção, por exemplo, às vezes você tem transplante, né? Se você gostar de transplante, no meu serviço tinha transplante, então, tem transplante, tem 3 transplantes hoje, 7 horas da noite, mas era voluntário. Aí, como eu gostava, desde o R2 eu ia lá, teve vezes que eu saía 11 horas da noite, mas saía feliz da vida lá, dei os 4 últimos pontos do lado do transplante penetrante e tal, e enfim, eu saía feliz por estar participando daquilo. Final de semana, via de regra, é livre, com exceção quando você tem ou plantão, né? Em algumas residências você tem plantão, ou quando você tem cirurgia, né? Na minha tinha cirurgia, na maior parte do tempo, a gente fazia um rodízio de escala e era esquema de mutirão mesmo, era tipo
tem 15, 20 pterídeos para você operar no sábado, 10 cataratas você vai operar no final de semana, e aí obviamente você opera no sábado e você vai ter que ir lá no domingo de manhã para fazer o primeiro dia de pós-operatório, enfim, fica meio preso lá. Às vezes você conversa com outro residente que olhou lá para você dizer, ó, domingo agora eu vejo o meu e o teu pós-operatório, domingo que vem você me libera no domingo e você vem, mas via de regra você consegue ter uma carga horária muito boa. E ele pergunta também, o Diogo, se existe diferença na questão de colocação de mercado de trabalho de quem fez especialização e quem fez residência. Cara, quase que nenhuma, né? Por que eu falo quase que nenhuma? Porque quando você termina a prova, quando você termina a especialização, que não é residência, você tem que fazer a prova do CBO para ter o título, né? O residente, se ele for reprovado na prova do CBO, ele vai ter o título de especialista mesmo assim pelo MEC, né? Então, eu já vi alguns colegas aí, oftalmologistas que têm hospital, que eles oferecem trabalho, eles dizem, ó, tô precisando de um oftalmologista em tal lugar, mas esse oftalmologista ele tem que ter o título de especialista, né? Então, algumas vezes isso pode acontecer e planos de saúde. Às vezes, para você poder cadastrar a tua clínica, você tem que ter o teu RQE, né? Você tem que ter o registro dessa especialidade lá no CRM, e esse RQE você só tira se você tiver ou a residência pelo MEC, o título de residência lá que você concluiu pelo MEC, ou a prova do CBO, o título de especialista do CBO que você consegue fazendo a prova, e só quem pode fazer essa prova é quem fez residência pelo MEC, quem fez a especialização que tem vaga pelo CBO, ou eu falei que tinha duas vias, mas tem uma terceira via, né? Se você tiver mais de 10 anos de formado e conseguir comprovar 8 anos que você já está trabalhando como oftalmologista, então você pode fazer uma prova especial, que não é essa mesma prova do CBO, é uma prova até um pouco menor, um nível de dificuldade um pouco menor também, que acontece geralmente em setembro, junto lá com o Congresso Brasileiro de Oftalmologia. Então, você tendo a prova de especialização, título, você vai ter a mesma chance de entrar no mercado de trabalho. A única questão da especialização em si é que não tem, assim, como é que eu vou dizer? Como é que eu vou dizer isso de uma forma tão, assim, um pouco mais suave? Ela não é tão vigiada como a prova de residência. Então, para você entrar numa especialização CBO, muitas vezes, aqui em Pernambuco, a gente fala, tem peixada, né? Alguns, não tô generalizando de maneira nenhuma, né? Mas algumas vagas são cartas marcadas, não todas, né? Mas tem algumas vagas que fulano, vai entrar fulano lá, tal. E aí, isso já, antes da prova acontecer, já rola um zoom de alguns lugares aí que você já sabe quem vai entrar. Na prova de residência, teoricamente, isso não é para acontecer, né? Se alguém recebe o gabarito antes, eu não sei, né? Mas a lisura do processo não é tão vigiada, não é tão auditada nos processos do CBO, tá certo? Então, basicamente isso aí.